Vamos continuar, então, nesse projeto maravilhoso, que é o canal da Anatomia, em parceria com o Anatomy GPS. Hoje daremos sequência na cavidade bucal. Como já foi dito em aulas anteriores, o conteúdo é bem extenso, a gente partiu em aulas para facilitar a comunicação e não ficar tão enfadonho. Falaremos um pouco sobre o palato hoje, a região do teto da cavidade bucal. Então, a parte óssea do palato é formada por sua grande maioria pela maxila e, posteriormente, pelo lâmina horizontal do osso palatino. Então, o processo palatino da maxila se une com o osso palatino, formando toda a estrutura óssea do palato. Então, é o que a gente espera no paciente com desenvolvimento adequado, sem nenhum distúrbio do desenvolvimento, por exemplo, uma fenda palatina, que aí tem que ser tratado desde o nascimento, e em alguns casos requer o tratamento até a fase adulta. Quais são as estruturas que nós temos nessa região? Então, primeiro, a união desses ossos formam sulco e também formam forames, ou abertura de forames nessa região acontece, e a gente pode chamar a atenção aqui para algumas estruturas importantes. Então, em termos de forame, anteriormente, na parte palatina, atrás dos incisivos, nós temos forame incisivo. Na região do segundo molar, terceiro molar, abre-se o forame palatino maior. Se é maior, eu tenho também o palatino menor. Por esse forame saem estruturas que a gente verá daqui a pouco, nervos e vasos que vão nutrir e inervar todo o palato duro e palato mole. Existem também suturas. A gente tem a sutura palatina mediana e a sutura transversal, palatina transversa. A união das duas formam esse formato em cruz, então é chamado de sutura cruciforme. O palato é revestido por mucosa, e aí a gente tem sobre o forame incisivo a papila incisiva, lateralmente a essa papila as pregas palatinas transversas, que dão rugosidade a essa região e ajudam também o ápice da língua a estabilizar nessa região e, com isso, toda a musculatura infra-ióidea, supra-ióidea relaxam e ocorre a ida do alimento para a orofaringe, o início da deglutição. Perfeito? Nós temos também que nessa mucosa abre-se glândulas salivares menores. Aonde tiver osso é palato duro. A partir daí a gente tem um palato mole. Perfeito? O palato mole termina medialmente formando uma estrutura chamada úvula. Alimentou, esse tecido no deglutir, ele fecha a região posterior, as coanas, região posterior da cavidade nasal, para que o alimento não tenha refluxo pelo nariz. Perfeito? Respirou, é aberto para que o ar passe da cavidade nasal para os pulmões. Em termos de vascularização, então, nervo palatino maior emerge pelo forame palatino maior e vai inervar toda a mucosa de palato duro, de molares até a região de canino, do lado direito e esquerdo. A mesma coisa, a vascularização é da palatina maior, vai vascularizar toda essa região. Na região anterior, de canino a canino, quem inerva é o nervo nasopalatino e quem vasculariza a artéria nasopalatina. Já o palato mole é o palatino menor e a artéria palatina menor. Vão vascularizar e inervar a úvula, as tonsilas e todo o palato mole. Perfeito? Aqui em detalhe, papila incisiva, pregas palatinas transversas e a região mediana, desculpa, a ráfia palatina mediana. Tá certo? Palato duro. Uma vista, então,
gerar um desenho mostrando a região da orofaringe, que é o limite aí posterior da cavidade bucal. A gente observa um arco que vem lá do palato duro para a língua. Posterior a ele, eu tenho um outro arco que vai para a faringe. Então, o posterior é arco palato faríngeo e o anterior arco palato glosso. E no meio eu tenho uma fossa, que é a tonsila palatina, onde está esse órgão linfóide. Perfeito? Numa foto, então, a úvula, arco palato glosso, anteriormente a ele, arco palato faríngeo, posterior, anteriormente arco palato glosso, e no meio, o local onde está a tonsila palatina. Qual que é o limite, então, posterior da cavidade bucal? A orofaringe, ou istmo, porque diminui e aumenta de volume, istmo das fauces. Perfeito? Então, de novo, arco palato grosso anterior e arco palato faríngeo posterior. Se eu precisar anestesiar todo o palato duro, é fácil. Lembrando que, como é um tecido bem denso, volumes pequenos são necessários. Se eu colocar muito volume com vasoconstritor, pode ocorrer necrose do tecido. Então, se eu anestesiar o ramo palatino maior, toda a mucosa de molar até canino vai ser anestesiada. Se for anteriormente nessa região do forame, né, incisivo, nós temos o nervo nasopalatino que vai inervar de canino a canino. Lembrando que essa anestesia, tanto o palato palatino maior como o nasopalatino, tem que ser feito devagar, porque é um tecido denso, não distende muito e dói bastante. Então, vá com calma para o paciente não sofrer. Aqui um exemplo, foi anestesiado nasopalatino, palatino maior de um lado e do outro, direita e esquerda. O paciente tem um torus palatino, foi indicada a remoção, então é feita uma incisão em V. Tome cuidado com incisões relaxantes no palato, a gente evita, se tiver que fazer, entre o primeiro pré e o canino, porque sangra muito, nós temos a artéria palatina maior e a naso-palatina anteriormente, que vasculariza essa região e sangra bastante, principalmente a artéria palatina maior. Então, fazendo esse tipo de incisão na linha média, com o uso de vasoconstritor, fez uma vasoconstrição aqui do lado direito e esquerdo, a gente consegue fazer a incisão com segurança, remover o tecido ósseo. Então, aqui o osso exposto, um tumor ósseo benigno, que é o tórus, foi removido porque estava tendo muito traumatismo nesse paciente. A gente remove também quando tem que fazer uma prótese total, uma dentadura do paciente. E aí, com uma broca de desgaste, ele foi loteado aquele osso e aí deve ser removido com cuidado, somente essa parte externa e a medular, sem atingir o assoalho da fossa nasal, para não ter uma comunicação buco-nasal. Perfeito? Aqui só um fio sustentando o retalho do lado direito e esquerdo, amarrou em U no dente. Com isso a gente tem um acesso fácil da região e não tem que ficar um auxiliar o tempo todo afastando. Então fica um afastamento ortostático, né, próprio. Funciona bem. Após a remoção com cinzel, com cuidado, é feito o acerto ósseo com lima de osso e o retalho vai ser reposicionado, estruturado. Perfeito? Então, esse foi um exemplo de remoção de um torus palatino, que é um tumor benigno ósseo. Só remove se tiver indicação clínica. Na parede posterior, então, palato mole, como eu disse há pouco, a gente tem dois músculos importantes. Um vai para o palato e o outro vai para a língua. Então, aqui a gente tem o exemplo do arco estilo palato faríngeo.
Aqui, ó, em detalhe, arco palato glosso e atrás arco palato faríngeo. No meio, espaço, arco palato glosso, arco palato faríngeo e no meio a tonsila palatina, arco palato faríngeo e arco palato glosso. Um outro aspecto importante, muito importante na clínica, é quando eu abro a boca e posiciono a língua à frente, a gente percebe que existe aqui uma RAF pitérico-mandibular, entre o músculo pterigóide medial e a mandíbula. Essa RAF pitérico-mandibular é um espessamento, é um ligamento da união de dois músculos, o constritor superior da faringe e anteriormente o músculo bucinador. Perfeito? Aqui a úvula, palato mole e a orofaringe, posteriormente, anteriormente a língua. Em detalhes, então, a parte muscular que chama atenção. Como eu disse há pouco, a RAF pitérico-mandibular, está aqui esse ligamento, é um espessamento clinicamente importante para a gente poder localizar e fazer, por exemplo, anestesia do alveolar inferior. Então, anteriormente, eu tenho o músculo bucinador, posteriormente, o músculo constritor superior da faringe. Então, a união, esse músculo todo aqui, ó, constritor superior da faringe. A união do constritor superior da faringe com o bucinador, a gente tem essa RAF que clinicamente é muito importante para quem atua nessa área, a RAF pitérico-mandibular. Nessa sequência, aqui eu tenho o arco palato glosso. Qual que é o músculo que está por baixo desse arco palato glosso? Então, aqui nós temos um músculo que forma o arco palato glosso, é o músculo palato glosso. Vem lá do palato e vai para a língua. E posteriormente, eu tenho o arco palato faríngeo. Qual que é o músculo? Aqui o arco palato glosso, o arco palato faríngeo. É o músculo palato faríngeo. E aí nós estávamos aqui, ó, essa visão, o músculo palato faríngeo. Perfeito? Uma vista posterior. Então, vamos começar da linha média para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui as coanas, que é a abertura posterior da cavidade nasal, septo nasal no meio. Abaixo, que vai abrir e fechar, diminuindo esse espaço, o palato mole, que aí eu tenho a úvula com seu músculo, o músculo da úvula, o palato faríngeo, que forma o arco palato faríngeo, ok? Aqui o estilo glosso, estilo iódio, levantador do véu palatino. E o que eu queria chamar a atenção clinicamente? Com a idade, pode ocorrer o quê? Frouxidão desses músculos, tá? Principalmente pacientes com mais peso, que faz uso de bebida alcoólica, por exemplo, que vai relaxar essa musculatura, e aí pode gerar o quê? Uma vibração na passagem do ar, e aí eu tenho o ronco. Então, o ronco pode ser tratado jogando a língua para frente, com aparelhos especiais, com o uso de botox nesse músculo, vai diminuir o relaxamento e aí a vibração, ou fazer técnicas de remoção cirúrgica de parte desse músculo, palatoplastia, ou até minimamente fazer isso, pode fazer sutura desse músculo, tornando mais tenso e diminuindo também esse tipo de, vamos colocar assim, de inconveniência, principalmente para quem dorme do lado, que é o ronco. Perfeito? Que detalhes do músculo palato mole, para a gente não ter dúvida, nós temos aqui o músculo da úvula, medialmente, músculo palato glosso, ele é posterior, vai para a língua, já falamos, o palato faríngeo é posterior, forma um arco palato faríngeo, tensor do véu palatino,
e elevador do tensor do véu palatino anterior, e o elevador, foi cortado aqui o elevador do véu palatino, aqui cortado, e aqui o tensor do véu palatino. Um eleva, o outro deixa tenso. Numa vista lateral, a gente observa ali a ráfia pitérico-palatino, de novo, mandibular, ráfia pitérico-mandibular, bucinador, constritor superior da faringe, e o músculo palato glosso, posteriormente aí palato faríngeo. Perfeito? Então é isso. Segue a gente. A gente vai ter ânimo para continuar fazendo essas aulas, trazendo conhecimento ao aluno da área de saúde. Muito obrigado.